Bom dia, pessoal. E aí, todo mundo bem? Me conta quem é que já estava aí de novo com saudade do nosso café com gramática. Me diga. Ó, tô olhando aqui, primeira da fila hoje. Bom dia, Marcela. Gente, Marcela acorda cedão. Marcela acorda antes da professora, tá vendo só? Bom dia, Marcela. Maria, bom dia. Luciano, Alaide. Pessoal, todo mundo que já chegou cedão aqui para dar bom dia, para deixar alguma mensagem. Muito obrigada aí pela sua participação, obrigada pelo carinho. E aí, olha só, hoje eu coloquei aqui uma temática que o pessoal pediu muito. Na outra semana eu tinha pedido sugestões de temas para o café. E aí tinham pedido muito para a gente trabalhar também com a parte de interpretação de texto, de maneira especial com a parte da tipologia textual. Me conta, o que vocês acharam aí desse tema? Professor, eu queria analisar complemento nominal, adjunto, adnominal, não, mas eu sempre falei o seguinte, meu povo, eu não sei por que algum dia na vida a gente teve aula separada de texto, aula separada de gramática, porque é tudo conectado. Então, o tempo todo, para a gente interpretar de maneira adequada o texto, eu preciso da gramática. Para eu descobrir as funções daquela estrutura, eu preciso interpretar. Então, é tudo muito conectado, é só tudo junto e misturado, beleza? Agora eu vou participar sempre. Ah, que maravilha! A Márcia falou que é a primeira vez que está participando aqui ao vivo. Seja muito bem-vinda. E aí me conta, pessoal, quem é que está aqui tomando esse cafezinho pela primeira vez? E olha que nós já estamos com esse programa já há quase 2 anos, hein? Então me diga quem é que está aqui pela primeira vez e me conta de que estado você é, tá bom? E aí, pessoal, uma outra recomendação. Se você ainda não participa de nenhum grupo, tá vendo? A Solange falou que recebeu o material. Então, quem está nos grupos do WhatsApp, quem a gente já tem na nossa base de e-mails, nós já nos comunicamos com todo mundo desde ontem, falando do Café com Gramática, mandando o link da aula, mandando o material. Hoje já mandamos o material de novo pelo WhatsApp. Então, se você ainda não participa de nenhum grupo do WhatsApp, aqui na descrição do vídeo tem o grupo, tá bom? Então, participe para que a gente mande. O grupo é fechado, vocês só vão receber recomendação importante. É conteúdo, é material exclusivo, é indicação de alguma aula, tá? É para quem quer gramática. Professor, eu preciso aprender gramática para a vida. Então, entra para o grupo do Café com Gramática. Perfeito? Não só a primeira vez, mas a segunda. Ah, seja muito bem-vinda, Carmen. Então, joia. Olha, a Daiane está no Piauí, que maravilha. Albenita, daqui de Brasília, primeira vez. Aí, olha só, quem não recebeu o material é porque não está em algum grupo. Aqui na descrição do vídeo tem um grupo, link do grupo do WhatsApp. Então, você já vai entrar e já vai participar, que depois que terminar aqui a aula, eu peço para minha equipe mandar novamente o material, repostar o material, beleza? Então, pronto? Vamos, então, começar a nossa brincadeirinha? Gente, antes de começar, eu vou pedir, porque eu sou pidona, vocês sabem, né? Convide só todo mundo. Eu sei que você participa de vários grupos aí de estudos. Então, pega a nossa aula e compartilha. Fala, gente, a professora está ao vivo, vai trabalhar com um tema muito importante. Então, posso contar com vocês aí para ajudar a compartilhar essa ideia? Pode? Então, joia. Professora, eu assinei o Café com Gramática, estou amando. Gente, olha só, inclusive, Thalita, até aproveitar a sua fala, nós temos a assinatura do Café com Gramática. As aulas que acontecem aqui vão para a plataforma, e aí você pode assistir às aulas quantas vezes quiser, do jeito que quiser, e tem muito conteúdo lá, não tem, Thalita? Tem muito conteúdo. Então, muitas aulas que a gente já tem lá na assinatura. É bem em conta, é só um valor simbólico para ajudar aqui a manutenção, porque são muitas ferramentas aqui por trás. Então, é só um valorzinho simbólico para poder ajudar. E aí, se você quiser participar da assinatura do café, também está disponível lá no meu site, tá bom? Pronto, a Márcia falou que acabou de entrar no grupo. Perfeito. Bom dia, Pedrina, querida. Então, ó, o Café com Gramática, Martins, ele é gratuito quinzenalmente. Agora, se você quiser assistir a vários cafés que eu já fiz aí durante esse tempo todo, aí tem a assinatura, tá bom?
Se não entrar para assinatura, eu estou aqui quinzenalmente com café gratuito para vocês, beleza? Então, vamos. Ó, vamos agora começar, vamos compartilhar e começar a nossa brincadeirinha. Fui, então. Ó, coloquei alguns textos, deixa eu até selecionar aqui para colocar a fonte maior para vocês. Esse aqui foi o modelo que eu mandei. Deixa eu só ajeitar aqui, colocar só em uma coluna e uma fonte maior, porque essa daqui nem eu enxergo que estou aqui, meu povo. Imagine vocês aí. Vamos ajeitar esse trem. Pronto. Então, olha só, eu coloquei alguns textos aqui para gente analisar, mas antes disso, eu vou colocar conceitos que são conceitos importantes, tá bom? Então, vamos. Vamos aprender tudinho aqui, viu, Martins? Só tudinho. Então, quando a gente para pensar nessa parte da tipologia textual, quais nomes aparecem aí na nossa mente? Vocês conseguem me falar? Tipologia textual, a gente pode classificar um texto, vamos colocar aí as classificações principais. A gente vai classificar o texto como? Me conta. Isso mesmo, pode ser um de cada vez para não dar conflito. Então, ó, a gente tem o texto dissertativo, não é isso? Temos também o texto. Estou esperando vocês completarem a minha frase, viu? Estou de olho aqui esperando vocês completarem a minha frase. Nós temos o texto narrativo e o outro é o texto descritivo. Então, as três classificações principais que temos aí. Conseguem me dizer, quando é que a gente vai classificar um texto como texto dissertativo? Isso mesmo, muito bem. Será dissertativo quando a gente estiver falando sobre determinado assunto, sobre determinado conteúdo. Então, a gente pensa no texto dissertativo quando a gente está desenvolvendo, falando sobre qualquer tipo de assunto, perfeito? Aí é a classificação maior. Porque quando a gente pensa nesse texto dissertativo, ele pode ser subclassificado em... Quem é que consegue me dizer? Nós vamos pensar em um texto dissertativo, me conta. Isso mesmo. O expositivo. Pode completar na minha frase aí, que eu tô de olho aqui, viu? O expositivo barra informativo, que é o mesmo nome, ou o dissertativo argumentativo. Pronto. Vocês estão vendo que falar que é dissertativo é uma classificação geralzona? Se você está falando sobre qualquer assunto, o texto que você produziu é dissertativo. Agora, a gente pode dissertar pensando em formatos diferentes. A gente pode pensar no dissertativo apenas informando ou colocando argumentos. Aí, antes de chegar aqui ao texto narrativo, nós vamos entender primeiro essa pegada do expositivo e do argumentativo, tá bom? Vamos entender como. Se você me conta se ainda tem alguém cochilando, meu povo, cansado, com sono, ou tá todo mundo já aí acordadíssimo? Me conta. Tá todo mundo acordado? Se ainda tiver cochilando, acorda, porque o que eu vou falar agora é muito importante, não só para julgar o item de tipologia textual, mas também para quando a gente for produzir algum texto em concurso público, tudo bem? Então, para quando a gente for escrever qualquer tipo de texto. Ah, falar nisso, eu vou até parar aqui rapidinho só para fazer um pequeno comentário. Eu postei no Instagram, já deve ter saído para vocês. Como reprovar. Dicas para reprovar. Meu povo, hoje, professora, tá doidona? Eu tô aqui, acordei cedão. Não foi para reprovar, não, é para ser aprovado. Pois é, eu coloquei lá dicas para reprovar. Aí eu falei, ó, tá levantando toda hora para comer? Tá toda hora olhando no celular? Aí você veja em qual você se encaixa. Tenho certeza que você não se encaixa em nenhum desses que eu coloquei lá. Mas aí vocês agora vão fazer o seguinte, ó, só para a gente interagir, para fazer aqui uma brincadeira interna.
Vocês depois vão lá nessa postagem do Instagram com relação a como reprovar e você vai escrever: eu assisto ao Café com Gramática. Por que eu assisto ao Café com Gramática? Para a gente não reprovar. Coloque assim: para não reprovar, eu assisto ao Café com Gramática. Combinado? Então, só para eu saber quem é que está aqui, que está acompanhando lá as postagens do Instagram. E por que eu parei para comentar isso? Porque eu perguntei o seguinte: gente, ainda tem alguém cochilando? Alguém está aqui só de corpo presente? Concordam que por várias vezes a gente acorda cedão para estudar, mas até a engrenagem funcionar, a gente fica muito tempo na caixa do nada. Então, tem de levantar, tem de alongar, tomar um café, beber água e fazer realmente com que o espírito volte para o corpo, não é, meu povo? Tem alguém aí só de corpo presente? Não. Posso continuar? Não posso? Tem alguém aqui só de corpo presente com conteúdo para ser reprovado? Nunca na vida, professora, nunca na vida. Então, joia, ó. Então, vou esperar que vocês marquem essa postagem lá no Instagram, tá bom? Então, vamos. Ó, voltei para cá. Já que tá todo mundo aqui de corpo, alma e coraçãozinho, para não reprovar, eu assisto a Café com Gramática. Muito bem, muito bem. Então, olha só, pessoal. Esse texto agora, já que está todo mundo presente, voltei para cá. E eu gostaria que nós tivéssemos... Bom dia, Ícaro! Total consciência, pessoal, disso aqui. O texto é expositivo ou o texto é argumentativo. E para trabalhar com essa ideia de o texto ser expositivo ou argumentativo, nós vamos trabalhar com uma palavrinha bem importante que aparece lá na parte do raciocínio lógico, que aparece lá na lógica da argumentação, que é uma palavrinha chamada premissa. Vocês conseguem falar para mim o que é uma premissa? Professora, peraí, aula de tipologia textual ou aula de raciocínio lógico? É de lógica, eu preciso saber como foi que eu organizei aquele meu texto. Então, eu preciso saber, eu coloquei só premissa, eu coloquei opinião, o que eu coloquei ali? E nós vamos combinar o seguinte: uma premissa é aquilo que é. Uma premissa vai ser uma afirmação. Uma premissa é uma verdade, mesmo que esta verdade não seja uma verdade para o mundo real, vai ser uma verdade para o texto que eu estou construindo. Então, uma premissa é uma afirmação, uma premissa é um dado, uma premissa é aquilo que é, tudo bem? Agora vamos imaginar o seguinte, olha só. Se eu, por exemplo, pergunto qual é a opinião de vocês com relação à redução da idade penal, por exemplo. Então, qual é a sua opinião com relação à redução da idade penal? Vocês concordam comigo que todo mundo aqui vive no mesmo contexto social, político, econômico? Nós vivemos no mesmo mundo real. Nós temos as mesmas informações, os mesmos dados, recebemos do mundo real as mesmas premissas, tudo bem? Mas vocês concordam que eu olho para o mundo real e interpreto de uma forma, eu tenho uma opinião. Você já olha para o mesmo mundo real e interpreta de outra forma, você tem outra opinião. Então, observem que se eu olho para este mundo real e, por exemplo, eu chego à conclusão de que deve reduzir a idade penal, esse é o meu olhar. Você já pode achar que não deve reduzir a idade penal. Concordam que se eu falo, ó, deve reduzir a idade penal ou não, é ou não é essa ideia que eu vou ter de defender no meu texto? Agora, se eu digo que tem de reduzir a idade penal, é porque ao analisar essas premissas, eu cheguei a essa conclusão. Por que eu estou fazendo esse comentário, pessoal? Porque existe uma outra palavrinha muito importante, que é a palavrinha conclusão, e a palavra conclusão aponta exatamente para a minha opinião. É o olhar que eu tenho, é o olhar com relação àquele dado, com relação àquela premissa, com relação a qualquer dado, com relação à premissa que foi apresentada. Tudo bem? Até agora tá todo mundo bem? Diga sim, não, não sei, sei lá.
Então, vou de novo, ó. Uma premissa é um dado, uma premissa é uma afirmação, uma premissa é aquilo que é. Não é o que eu acho, é só aquilo que é. Uma conclusão já é o que eu acho. Uma conclusão já vai ser o meu olhar com relação a determinada premissa. Perfeito? Por que eu estou com essa filosofia toda? Quando a gente pensa no texto expositivo barra informativo, e são dois nomes para a mesma coisa, esse texto expositivo barra informativo é o texto que tem apenas o quê? Premissa, premissa, premissa. Ou seja, se tem premissa, tem apenas dado, tem apenas afirmação, tem apenas o quê? Informação. Eu não quero apresentar para você o que eu acho daquele assunto, eu só quero te informar com relação a determinado assunto. Então, o texto expositivo barra informativo, ele é alimentado apenas com o que eu acabei de dizer? Premissa, premissa, premissa. Dado, 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 informação, informação, informação. Meu povo, diga aí amém, se está tudo certo até agora. Diga sim, não, não sei, sei lá. E aí? Tudo certinho? Agora, professora, como é que eu vou saber se aquele texto que foi apresentado, se ele é expositivo ou se ele é argumentativo? O que vai realmente garantir um argumento? Para que ideia eu vou olhar tecnicamente no texto para falar, opa, esse daqui é argumentativo? Preste atenção. Quando, por meio de premissas, quando por meio de dados, quando por meio de informações, eu chego a uma conclusão. Quando eu apresento uma opinião, quando eu coloco o meu olhar com relação a essas premissas, eu estou formulando um argumento. De acordo com a lógica da argumentação, olha só, gente, preste atenção. De acordo com a lógica da argumentação, não existe um argumento completo, formalizado, se eu apresento apenas informações, se eu apresento apenas premissas. Premissa apenas informa, premissa não mostra posicionamento de ninguém, tudo bem? Agora, a partir do momento que eu olho para esses dados, para essas informações, e coloco a minha opinião, coloco o meu posicionamento com relação àquilo que aconteceu, aí eu já formulo um argumento. Então, de novo, de acordo com a lógica da argumentação, para que exista um argumento completo, formalizado, por meio de premissas, eu preciso chegar a uma conclusão, e essa conclusão ela tem de estar escrita naquele texto. Se alguém colocou algum dado, alguma informação para induzir o posicionamento do outro, isso existe uma argumentatividade, mas não um argumento formalizado. Eu não poderia falar que aquele texto é argumentativo. Sintetizando, premissa, 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 premissa. Informação, 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 informação. Texto expositivo, ou também chamado de informativo. Agora, a partir desses dados, eu fiz algum comentário, eu coloquei algum posicionamento, aí sim eu já estou garantindo o meu argumento. Perfeito até agora? Mas como curiosidade, porque dificilmente o examinador cobra esse olhar mais detalhado, mas quando, por meio de premissas, eu chego a uma conclusão, nós temos um argumento. E este é o que a gente chama de argumento indutivo. Eu estou induzindo o olhar de alguém. Informo, informo, informo e depois opino. Agora, se eu já começo colocando o meu posicionamento, eu chego aqui e falo, gente, ó, deve reduzir a idade penal, ponto final. Coloquei a minha opinião. Mas por quê, professora? Por isso, por isso e por isso. Quando eu coloco a minha opinião e depois eu coloco dados para confirmar a minha opinião, aí eu já tenho o chamado argumento dedutivo. Raramente examinadores cobram de maneira tão detalhada assim. Quem cobra assim de maneira mais detalhada é a Banca Fundação Getúlio Vargas. As outras bancas só querem saber de maneira geral se aquele texto disse. Primeiro, às vezes eles colocam de maneira bem fácil, só querendo identificá-lo como dissertativo. Perfeito. Às vezes detalha um pouco mais. É expositivo ou é argumentativo?
e raramente perguntam qual é o tipo de argumento que foi estruturado, tá bom? Agora, um ponto muito importante, pessoal, que eu gostaria que ficasse claro para vocês é o seguinte: preste atenção, preste atenção, preste atenção. Olha para cá. Quando eu falo conclusão, eu não quero que vocês visualizem apenas o último parágrafo de um texto. Primeiro, nem todo o último parágrafo é conclusivo, tudo bem? Todo o último parágrafo de um texto é conclusivo? Não, de jeito nenhum. Às vezes a gente não tem aquele texto de introdução, desenvolvimento e conclusão, eu tenho outro formato. Quando eu aqui falo em conclusão, eu estou falando de uma opinião. Eu estou falando de um posicionamento com relação a determinado assunto. E esta opinião, este posicionamento, ele pode aparecer em qualquer parte do texto, tudo bem? Este posicionamento pode aparecer em qualquer parte do texto. Eu já posso colocar na minha introdução a minha opinião com relação àquilo, perfeito? Vou falar de novo. Conclusão não é necessariamente o último parágrafo de um texto. Ideia conclusiva aparece em qualquer parte do texto, porque é apenas uma ideia opinativa. Amém? Me conta se está tudo ok, meu povo. Então vamos. Aí, Ana Maria, esse olhar pode ser subjetivo ou não. Às vezes o examinador coloca, por exemplo, um estudo de caso e a opinião ela tem de ser objetiva, tudo bem? Mas aí vai ser cenas para um próximo capítulo. Perfeito, então. Então, essa é a ideia do dissertativo. Antes de falar sobre os outros tipos de texto, nós vamos aqui pegar esse daqui, uma questãozinha que eu coloquei, em que o examinador quero achar a conclusão opinativa. Pronto, exatamente. Se eu olho para o texto, vejo essa conclusão, essa opinião em qualquer parte do texto, é porque esse texto é argumentativo. Tudo bem? Esse texto é argumentativo. Perfeito. Então, vamos. Aí, olha só. Essa daqui é uma questão recente da Banca Sebrasp, agora de 2022. Aí o examinador colocou o seguinte, olha só. O texto é predominantemente, veja, Sebrasp, tá? O texto é predominantemente informativo. Vamos lê-lo e avaliar se existe algum olhar com relação ao que foi dito ou se há apenas informação. Gente, eu quero saber o seguinte, me conta aí, só rapidão, rapidão, rapidão. Quantas pessoas estão assistindo a nossa live? Quantos likes tem? Você já convidou só todo mundo? Me conta, sim, não? Ixi, professor, ainda não. Entre rapidão naquele grupo do qual você participa e manda a nossa aula. Essa aula é muito importante, mas muito importante. Conteúdo que sempre cai para qualquer concurso público independente de banca examinadora. Tudo bem? Então, vamos. Enquanto vem dissertativo e argumentativo em itens separados. Como assim, Elizabeth? Ou o texto é expositivo, ou dissertativo, ou argumentativo. Depois me conta e me diga melhor o que foi que você quis perguntar. O informativo é igual a expositivo, Tati? Perfeito, é a mesma coisa. Tudo bem? Informativo é expositivo. Joia. Então, Márcia falou que já convidou só todo mundo. Pronto. Sebrasp é a minha gatinha, é verdade, João. Agora ela mudou, agora sabe qual é o nome dela? Agora é Dorothy, agora ela ficou super chique, tá vendo só? Sebrasp é a gatinha da professora. Aqui abre a porta na hora da aula, né, meu povo? Então, vamos. Então, vá chamando a humanidade. Aí o examinador perguntou aqui, pessoal, se esse texto é predominantemente informativo. Então, vamos ler. As tecnologias de contar e escrever histórias não seguiram um caminho linear. Eu vou passando barra, tá bom? Até aqui, tem alguma opinião ou tem apenas informação? Deixa eu colocar até maior aqui para que vocês leiam e acompanhem melhor. As tecnologias de contar e escrever histórias não seguiram um caminho linear. É só premissa. A própria escrita foi inventada pelo menos 2 vezes. Primeiro na Mesopotâmia e depois nas Américas. Isso é apenas dado, isso é apenas informação, isso é apenas premissa. Perfeito? Os sacerdotes indianos se recusavam a escrever as histórias sagradas por medo de perder o controle sobre elas.
não tem nenhuma opinião. É só dado, é só informação, é só premissa. Professores carismáticos, como Sócrates, se recusaram a escrever. É só premissa. Algumas invenções posteriores foram adotadas somente de forma seletiva, como quando os eruditos árabes usaram o papel chinês, mas não demonstraram nenhum interesse por outra invenção chinesa, a impressão. Também só recebemos informações. As invenções relacionadas à escrita tinham muitas vezes efeitos colaterais inesperados. Tem alguma opinião? Tem não, tem não. Preservar textos antigos significava, ele não está dizendo qual é o valor disso para ele hoje. Ele está falando que preservar textos antigos significava manter vivas artificialmente as línguas. É só premissa. Desde então, passou-se a estudar línguas mortas e alguns textos acabaram sendo declarados sagrados. De novo, é só informação. Aí acabou aí a referência do texto, né? O mundo da escrita. Esse autor, ele deu algum posicionamento com relação ao que ele disse? Com relação a sobre como contar e escrever histórias, comparando como era antes, como é hoje, dando uma opinião com relação, por exemplo, a essa evolução? Não. Vocês estão vendo que o texto é alimentado apenas com informação, 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 informação. Se é um texto que é alimentado apenas com premissa, 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 então, com certeza, esse texto é predominantemente o que me conta informativo. Teríamos alguma dúvida ou tá tudo bem? Me diga. Bom dia, Fernanda querida. Alguma dúvida ou ficou bem claro? Eu achei que foi um item bem tranquilinho, não é? Bem tranquilinho, bem tranquilinho. Agora, vamos pegar o próximo texto, também Sebrasp 2022. Aí ele falou assim, olha só. Primeiro o comando, tá? O autor do texto contesta, ele disse que o autor contesta os argumentos usados por alguns linguistas que defendem a ideia de que o Homo erectus apresentava linguagem. Então, veja o seguinte, se no item ele já disse que o autor contesta alguma coisa, deixa eu só pegar aqui, pronto. Se ele disse que o autor contesta alguma coisa, então vocês concordam que aí já teria o olhar do autor desse texto com relação a alguma informação, sim ou não? Então, se ele está contestando, contestar é dar opinião. Se ele está contestando, então é porque ele não concorda. Se ele não concorda, é porque ele chegou a essa conclusão. É uma ideia opinativa, é um olhar que ele tem com relação ao que foi dito. Tá bom? Então, vamos ler agora e avaliar o que os linguistas, estão vendo? O que os linguistas falam sobre a linguagem do Homo erectus e o que o autor desse texto analisa com relação ao que os linguistas falaram. Então, vamos. Engole o choro e vambora aprender tudinho. Gente, eu já me exibi para vocês, não já? Olha aqui a xícara que eu ganhei. Eu acho que eu já me exibi, mas eu adoro me exibir mais. Olha só, tá vendo? Ó, deu para ler direitinho? Engula o choro e aprenda tudinho. Ó, cadê? Para virar para cá, cadê? Vamos arrochar, meu povo. E aqui, português nunca foi medonho. Gente, olha que xícara legal. Ó, com a minha foto ainda, que coisinha mais linda. Adoro exibir minha xícara. Gente, adoro. Então, fui. Achei maravilhosa, Solange. Então, vamos. Voltei para cá. Isso aqui foi presente de uma turma. Os alunos são bonitinhos demais. Então, ó, alguns linguistas acreditam que o Homo erectus, há mais ou menos 1,5 milhão de anos, já tinha uma linguagem. Vocês estão vendo que ele falou que alguns linguistas acreditam, veja só, alguns linguistas acreditam que esse Homo erectus já tinha uma linguagem. Ele apenas nos informou, é apenas um dado, é apenas uma informação. Até agora não existe nenhum olhar com relação a isso.
Foi só premissa, eles achavam isso. Os argumentos que eles dão são de que o homem erectus tinha um cérebro relativamente grande e usava ferramentas de pedras primitivas, porém bastante padronizadas. O autor desse texto continua nos dizendo o que os linguistas acham, qual argumento os linguistas utilizam com relação ao homem erectus, para poder sustentar a ideia de que este homem erectus tinha uma linguagem, tudo bem? Nenhum olhar ainda do autor do texto, é apenas o que os linguistas achavam. Essa hipótese pode ser verdadeira. Gente, vocês concordam que a partir daqui a gente já sente uma pegada diferente? O autor desse texto já está levantando um questionamento. Ele falou que essa hipótese pode ser verdadeira. Vamos continuar analisando. Mas pode também estar bem longe do correto. Vocês estão vendo que agora ele está mostrando dois olhares. Pode ser verdadeira, mas pode estar bem longe do correto. Pronto. Então, aqui ele já está nos avisando que ele vai começar a refletir com relação ao posicionamento dos linguistas. Se ele vai começar a refletir, se ele vai começar a analisar, ele vai começar a opinar. Então, aí a gente já tem algum indício. Vamos continuar. O uso de ferramentas, certamente, não requer linguagem. Pronto, essa aqui já é uma opinião que está indo contra a opinião dos linguistas. Porque os linguistas achavam que eles já tinham uma linguagem por causa das ferramentas primitivas que eles utilizavam. O autor desse texto já afirma que o uso de ferramentas não requer linguagem. Chimpanzés usam galhos como ferramentas para caçar cupins ou pedras para quebrar nozes. Tá vendo que aí ele veio provando que esse uso de ferramenta não requer linguagem, tudo bem? E aí comprovou por meio do que os chimpanzés fazem. Obviamente, mesmo as ferramentas mais primitivas do Homem erectus, pedras lascadas, são muito mais sofisticadas que qualquer coisa usada por chimpanzés. Mas, gente, uma adversativa é sempre um operador textual muito importante que apresenta um outro olhar com relação àquilo que foi dito. Se tem um adversativo, um concessivo pelo meio do caminho, eu já estou mostrando um outro olhar, já tem uma pegada opinativa. Mas, ainda assim, não há, olha como ele coloca de maneira expressa, não há uma razão convincente para crer que essas pedras não pudessem ter sido produzidas sem linguagem. Poderiam ter produzido a pedra sem linguagem. O tamanho do cérebro é igualmente problemático como indicador da presença de linguagem, porque ninguém tem boa ideia de quanto cérebro exatamente é necessário para a linguagem. Isso é só premissa. Além disso, a capacidade para a linguagem pode ter permanecido latente no cérebro por milhões de anos, sem ter sido, de fato, colocada em uso. Então, o autor desse texto, estou marcando de azulzinho, falou que a gente pode até ter essa capacidade da linguagem no nosso cérebro ter ficado ali por milhões de anos, mas ela nunca, pode ser que ela nunca tenha sido colocada em uso. Aí a minha pergunta é, o autor desse texto, ele apenas nos apresenta o que os linguistas dizem com relação à linguagem do Homem erectus? A gente apenas sabe o que os linguistas acham? Não. O autor desse texto, ele se posiciona? Se posiciona, falou, eles podem estar certo ou não. Então, na verdade, o fato de eles utilizarem essas ferramentas não indica necessariamente que eles utilizavam a linguagem. Os chimpanzés também utilizam e nada garante que utilizou a linguagem. O ser humano pode ter essa capacidade cognitiva da linguagem ali arquivada no cérebro, mas nunca ter sido usada. Beleza? Então, aqui, quando ele coloca, veja só, o autor do texto contesta os argumentos usados por alguns linguistas. Contesta ou não contesta? Contesta. Ele vem trazendo posicionamentos com relação a isso aí. Conhece esse texto, né, Ícaro? Que defendem a ideia de que o Homem erectus apresentava linguagem. Verdade ou mentira? Verdade. Isso é verdade. E aí eu já vou dizer de novo. Se ele fala que ele contesta, então ele se posiciona. Se ele se posiciona,
Então, nós vamos ter aí um texto dissertativo, porque discorre sobre determinado assunto, e é um dissertativo argumentativo, tudo bem? Exatamente por esse olhar, por esse posicionamento. Joia? Beleza, então. Pediu para falar sobre o curso. Falo sim. No finalzinho eu digo, porque o curso sobre a preparação para a Secretaria de Educação do DF, inclusive tem consultoria com tudo completão que vai ter no edital, tá bom? Então eu falo sim, Jazinho, eu paro e digo. Inclusive, pessoal, na próxima semana, quinta-feira da semana que vem, eu não lembro exatamente que dia dá, mas quinta-feira da próxima semana eu vou fazer uma live especial com uma convidada super especial. Vou dizer por enquanto não, mas coloca já aí na sua agenda. Na próxima quinta-feira, às 18 horas, a gente vai ter uma live muito bacana, pensando em concursos da área da educação, com uma convidada que vocês vão super curtir. Por enquanto, eu vou deixar na curiosidade, fica aí no radar, beleza? Beleza, então. Então, vamos caminhar. Fui, então, pessoal. Esse texto, este item ficou claro para todo mundo? Me conta. Sim, não sei lá. Eu tenho método, é a mesma coisa? Joenice, na consultoria, os alunos têm acesso ao método e a muito mais conteúdo. Aí eu vou tocar aqui o café com gramática e depois, assim que a gente terminar as questões, aí eu paro, eu até abro aqui a consultoria para poder mostrar para vocês, tá bom? Eu abro aqui para poder mostrar. Então, perfeito. Vamos, então, continuar. Gente, não é super legal trabalhar com texto? Adoro trabalhar com texto. Então, pronto. Fui. Agora vamos para o outro texto, olha só. Outro texto. O examinador disse o seguinte, também prova da Banca Sebrasp 2022, tá? No texto, predomina o tipo textual, dissertativo, argumentativo. Então, para saber se ele é dissertativo ou argumentativo, nós vamos avaliar o que acabamos de fazer nesse texto, ver se existe algum posicionamento do autor, se ele chegar a alguma conclusão, se ele tiver algum posicionamento dissertativo, argumentativo. Então, vamos ler. Muito tem sido escrito e debatido sobre a afirmativa de que a internet é terra de ninguém. Estão falando isso, não é nada do que ele diz. Ele está falando que muito estão discutindo sobre isso, tudo bem? Tal afirmativa não é de hoje, mas ainda alimenta uma sensação de impunidade ou de falsa responsabilidade do que é postado ou compartilhado na internet e pelas redes sociais. Vou parar bem aqui. Vocês acham que nesta parte bem aqui, ó, nesse período, vocês acham que já existe algum comentário do autor desse texto com relação ao assunto que ele vai desenvolver? O que ele está falando, o tema central, é a ideia de que a internet é terra de ninguém. Tudo bem? Aí eu vou de novo perguntar. Vocês acham que nesse período que eu acabei de destacar de azul, vocês acham que já existe algum comentário do autor desse texto com relação a essa temática? Sim, não sei lá. Vamos ler de novo. Tal afirmativa não é de hoje, já vem discutindo isso há muito tempo. Mas ainda alimenta, olha só, ainda alimenta uma sensação de impunidade, estão vendo? Ou de falsa responsabilidade do que é postado ou compartilhado na internet pelas redes sociais. Então, veja que ele já está se posicionando. Há muito tempo estão discutindo esse assunto, mas continua com sensação de impunidade ou de falsa responsabilidade daquilo que é postado. Agora vamos avaliar por que ele fez esse comentário, tudo bem? Porque quando a pessoa se posiciona, tá vendo que foi o que eu coloquei aqui? Quando a pessoa se posiciona, ela vai ter de provar por que ela falou aquilo. Então, este é o meu posicionamento, por quê? Por isso e por isso. Por que ele está falando que tem uma falta de compromisso, que não tem tanta responsabilidade? Então, por meio de premissas, eu chego a uma conclusão. Quando eu apresento uma conclusão, eu preciso justificar o porquê. Aí agora nós vamos continuar a leitura para avaliar o porquê
que ele fez esse comentário. Então, continuo. A expressão fake news em particular, agora ele começa a apresentar premissas para alimentar o olhar dele. Pessoal, me conta o seguinte: vocês estão achando, quando eu olho para o texto, leio o texto e falo, gente, ó, isso é premissa, isso é opinião, isso é premissa, isso é opinião, é a premissa que alimenta essa opinião. Olhar para o texto por meio desse filtro, vocês acham que fica mais fácil ou mais difícil? Vocês enxergam com tranquilidade aquilo que é premissa e aquilo que é opinião, aquilo que é posicionamento? Me diga aí, sim, não, não sei, sei lá. Dessa forma, na verdade, eu nem conseguiria classificar um texto se não fosse por meio desse olhar. Porque como é que eu vou saber o que é conclusão, o que não é conclusão, o que é posicionamento, o que não é posicionamento, se eu não separar o que é premissa e o que é posicionamento? Eu acho que lendo devagar e vendo se pelo meio do texto tem algum comentário do autor do texto faz com que a gente tenha uma maior consciência daquela tipologia textual, tudo bem? É o que eu comento sempre, a gente ter consciência daquilo que faz. Gente, tem gente que chega aqui, não, professora, para eu falar se esse texto é argumentativo, eu vou olhar só para o último parágrafo, professora. Eu vou olhar lá para o último parágrafo, porque eu já vou ver qual é a opinião dele. Gente, não é assim nunca na vida, porque existem várias formas de construir um texto. E eu vou repetir, nem sempre a opinião está no último parágrafo. Uma ideia opinativa pode aparecer em qualquer premissa do texto. Vocês entenderam? Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que ideia conclusiva é ideia opinativa, e essa ideia opinativa aparece em qualquer lugar, não necessariamente no último parágrafo. Eu sei que não é o caso de ninguém aqui, mas há alunos que querem uma fórmula mágica. Qual é uma dica? Qual é uma técnica? Qual é a fórmula mágica? Não tem fórmula mágica. Fórmula mágica é raciocinar, tudo bem? Então, dessa forma, a gente tem muito mais consciência do que a gente está fazendo. Perfeito? Então, vamos continuar. Beleza, então. Ótimo, Solange. Sensação de impunidade. Ele está se posicionando. Perfeito. Então, vamos. Aí a gente tem o seguinte. A expressão fake news em particular representa um estrangeirismo que mascara diversos crimes cometidos contra a honra, como injúria, calúnia e difamação. Agora é premissa, perfeito? Sob um olhar semântico, dizer compartilhei fake news de alguém não carrega qualquer sentimento de culpa, ou se carrega, ela é mínima. Isso aí é o que estão dizendo, tudo bem? Agora, dizer cometi um crime contra a honra já traz implicações não só de ordem jurídica, mas também de grande responsabilidade pessoal. Pergunta que não quer calar. O autor desse texto, ele quer apenas nos informar sobre o que acontece na internet, ou ele traz um olhar com relação ao que acontece na internet? Ele traz um olhar. Veja que ele diz o seguinte: se você fala que eu compartilhei uma fake news, isso não tem nenhum problema. Mas quando a mesma coisa muda de nome, se eu compartilhei uma fake news, eu cometi um crime contra a honra, por exemplo. Então, quando eu dou um nome a um fato, isso aí não tem nenhum problema. Quando eu dou outro nome ao mesmo fato, aí já tem um problema. Por isso que ele está falando que a gente fica com essa sensação de impunidade. Logo, se ele vem se posicionando, não tenha dúvida de que esse texto é um texto dissertativo, porque discorre sobre determinado assunto, e argumentativo, porque se posiciona com relação a este assunto. Questão verdadeira ou falsa, meu povo? Verdadeira. Perfeito? Então, joia, vamos caminhar. Agora eu coloquei um outro texto que eu amo, também é da banca Sebrasp, é de um concurso mais antigo, não vou nem dizer que concurso é, um concurso mais antigo, mas sensacional o modo que o examinador articulou, o texto que ele colocou. Então, vamos lá. Eu já vou ler o texto e aí eu volto para a teoria, tá bom? Olha só. Eu acho que o Ícaro vai se lembrar desse texto. Tarde de verão, é levado ao jardim na cadeira de braços. Sobre a palhinha dura, a capa de plástico.
e apesar do calor, manta xadrez no joelho. Cabeça caída no peito, um fio de baba no queixo. Sozinho, regala-se com o trino da curruíra, um cacho dourado de gesta, e ao arrepio da brisa, as folhinhas do chorão faiscando, verde, verde. Primeira vez depois do insulto cerebral, aquela ânsia de viver. De novo, um homem, não barata leprosa, com caspa na sobrancelha. E a sombra das folhas na cabecinha trêmula adormece. Gritos. Recolha a roupa, Maria fecha a janela, prendeu o Nero, rebenta com fúria o temporal. Aos trancos, João ergue o rosto. A chuva escorre na boca torta. Revira em agonia o olho vermelho. É uma coisa. Que família esquece na confusão de recolher a roupa e fechar as janelas? Gente, vocês concordam que para esse texto é uma outra pegada? Outra pegada totalmente diferente do que a gente estava fazendo aqui. Porque aqui a gente já começa a identificar que existem outros elementos muito diferentes dos elementos que apareceram até então. Vocês concordam que aqui a gente já reconhece quem? Fala para mim. Um personagem. Esse personagem está em um espaço, em um tempo. Ele faz alguma coisa ou fazem alguma coisa com ele. Quando a gente já olha para isso aqui e fala, opa, peraí, tem personagem, tempo, espaço, enredo, narrador, que é alguém que está contando essa história. Qual é o tipo de texto que existe aí? Você já consegue me dizer. A gente já tem aqui um texto, um dólar-si já, podem completar minha frase. Muito bem, narrativo. Então, acaba que esses elementos que eu acabei de destacar, vamos até escrever aqui no nosso resuminho. Deixa eu colocar. Estava lá em cima, para não voltar tudo, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Que eu havia. Gente, o texto literário é delicioso demais, não é? Eu acho. Então, vocês concordam que este daí já tem uma pegada totalmente diferente, ele é um texto narrativo, perfeito? Quais são os elementos do texto narrativo que eu acabei de destacar? Nós vamos ter o personagem, nós vamos ter um tempo, nós vamos ter um espaço, nós vamos ter um narrador. São os elementos que aparecem no texto narrativo. Personagem, tempo, espaço, narrador. É claro que existe também o enredo, que é toda a historinha que foi contada. Agora, a minha pergunta é a seguinte: vocês conseguem falar para mim quais eram as características desse personagem? Vocês conseguiram visualizar um personagem quando eu li o texto? Conseguiram ou não? Eu acho que conseguiu. E por que que a gente consegue visualizar? Se a gente tivesse de desenhar, imagina, a gente vai fazer agora uma peça teatral. Então, nós vamos fazer agora um teatro, eu preciso escolher alguém para ser esse personagem. Vocês concordam que a gente já consegue identificar essas características? E aí, no texto narrativo, naturalmente, nós conseguimos encontrar muitas passagens descritivas. Ali já aparece o texto descritivo, tudo bem? Então, o texto narrativo, dentro do texto narrativo, nós temos passagens descritivas. Essa passagem descritiva é exatamente o momento em que a gente começa a identificar as características que apareceram no texto. Características do personagem, do tempo, do espaço, tudo bem? Às vezes até uma característica do narrador. Então, o texto descritivo é o texto que apresenta características de seres animados ou inanimados. Mas preste atenção, olha só, o que eu acabei de dizer. No texto narrativo, eu tenho um personagem, tenho um espaço, tem algum enredo, tem um narrador, tem um tempo. Então, a gente consegue identificar características do personagem, características do lugar em que ele está, características do tempo em que ele está. Quando, no meio do texto narrativo, eu retiro essas características, eu estou retirando características daquilo que a gente chama de texto descritivo. Mas a principal intenção é contar uma história.
Então, o que prevalece é a narração. Só que esta narração é alimentada por passagens descritivas, tudo bem? A principal intenção é continuar contando uma história, por isso o que prevalece é a narração. Perfeito? É muito difícil examinadores colocarem textos puramente descritivos. Raramente há um texto que é puramente descritivo. Esse texto descritivo, ele normalmente vem embutido no narrativo. Joia? E aí tem muitos detalhes aqui dentro que nós vamos analisar. Esse texto é muito melhor do que o que a gente imagina. Vocês vão ver, beleza? Então vamos agora lá para o texto. Aí eu vou ler agora com um pouco mais de cuidado para a gente identificar características do personagem. Eu vou fazer uma pergunta. O personagem dessa narrativa é um homem velho? Vou esperar que vocês me respondam. O personagem desta narrativa é um homem velho? Tá falando de um velho abandonado? Sim ou não? Vou esperar que vocês me digam se sim ou não. Eu vou voltar agora com mais cuidado para a gente avaliar o personagem, o tempo, o espaço, o enredo, o narrador, tudo bem? Renato vai colocar aí um desconto para o método, viu, Maria? Vamos esperar um pouquinho, que daqui a pouquinho Renato aparece para poder colocar algum desconto para vocês, sim. Tá bom? Então, não parece que é um velho que está aqui pelo meio do caminho? Parece. Mas vamos ler com cuidado. Então, vamos lá. Até para a gente voltar olhando para o texto com mais cuidado, eu quero que a gente analise essa questão bem aqui, que a gente já lê a questão e já tenta resolver, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. Pronto, ó. Eu quero saber desse daqui, ó. A gente vai analisar esta afirmativa. Por tratar-se de narrativa em terceira pessoa, então ele está querendo saber qual é o tipo de narrador. O texto apresenta, além do relato das ações, alguns comentários do narrador. Aí ele falou que tem o relato da ação. Gente, isso é o óbvio. O texto narrativo é o texto que tem movimento. Sempre vai ter de ter alguma ação, não tem outra possibilidade. Mas falou que apresenta também alguns comentários do narrador. O narrador está participando, de acordo com o item. Sem perscrutar o pensamento do personagem principal. O que é perscrutar? Ele quer saber o posicionamento do narrador e o posicionamento do personagem. Vocês estão vendo? Agora, para a gente julgar esse item, eu preciso saber o que é o perscrutar. E o que é? Alguém consegue me dizer? Perscrutar o pensamento é investigar de maneira detalhada o pensamento daquele personagem, tá bom? Então, ele falou que tem comentário do narrador, mas ele não apresenta de maneira detalhada o pensamento do personagem. Então, voltei para o texto, tá bom? Veja só. Tarde de verão é levado ao jardim na cadeira de braços. Gente, este personagem foi sozinho ou ele foi levado? Ele foi levado. Vocês estão vendo isso aqui, inclusive o examinador vai perguntar, mas quando fala que ele é levado, ele é alvo. Aqui a gente tem, inclusive, uma voz passiva, indicando que ele não está tendo essa independência, ele foi conduzido por alguém. Ele é levado ao jardim na cadeira de braços. Sobre a palhinha dura, a capa de plástico. E, apesar do calor, manta xadrez no joelho. Estão vendo que aqui a gente já começa a perceber a descrição. Então, a gente sabe que tem uma cadeira de braços, essa cadeira de braços tem uma palhinha dura, tá vendo os trechos descritivos? Tem uma capa de plástico, ele tá com uma manta xadrez. Gente, quando ele fala apesar do calor, isso não é à toa. Vocês concordam que se esse personagem tivesse domínio sobre o que está acontecendo com ele, ele tiraria essa manta de xadrez? Porque está quente, para que uma manta de xadrez? Vocês concordam comigo? Uma manta xadrez. Vocês concordam que quando o narrador coloca apesar do calor, ele já está querendo trazer alguma reflexão, tudo bem? Então, é uma palhinha dura, só tem uma capa de plástico, e esse pobre, coitado, mesmo no calor, está com uma manta no joelho, tudo bem? Então, vamos continuar.
Cabeça caída no peito é ou não é uma característica desse personagem? Um fio de baba no queixo, característica desse personagem. É uma imagem que, se eu estiver de fora, eu consigo ver. Concordam que qualquer ser humano, observando essa cena, poderia ver a capinha, a manta, a baba, sim ou não? A cabeça caída, perfeito? Então, até agora eu estou mostrando para vocês as características deste personagem. Pronto. E aqui ele já indicou um espaço, porque disse que ele foi levado ao jardim. Tudo bem? Então, a gente já tem características do personagem. Eu sei quando foi numa tarde de verão, e para onde ele foi. Ele estava no jardim. Beleza? Continuo. Sozinho, olha o personagem de novo. Sozinho, regala-se com o trino da curruíra, um cacho dourado de gesta, e ao arrepio da brisa, as folhinhas do chorão faiscando. Verde, verde. Vou parar bem aqui. Meu povo, me conta, por favor, quem é que consegue traduzir isso aqui? O que significa regala-se com o trino da curruíra? Sei lá, professora, por que é que ele não diz de uma vez? Pois é, eu também acho, por que é que ele não diz de uma vez? Meu povo, o trino é o canto, curruíra é um pássaro, e regala-se, ele não estava ali com a cabeça caída? De repente ele ouviu o canto do pássaro e se alegrou. Ele estava com a cabeça caída e ele despertou quando ouviu o canto do pássaro. Tudo bem? Então ele despertou quando ouviu o canto do pássaro. Aí agora continua falando do espaço, tá vendo? Havia um cacho dourado de gesta, uma planta que havia ali no quintal, e ao arrepio da brisa, as folhinhas do chorão faiscando a uma outra planta. Então ele despertou no momento em que ele ouviu o canto do pássaro, e ele estava neste cenário. O jardim aí tinha este cenário. Vocês estão vendo que bem aqui a gente tem verde, verde, existe uma voz. A minha pergunta é: essa voz que aparece no texto é de quem? Verde, verde tem um travessão e alguém fala. Parece que é a voz do personagem ou é a voz do narrador? Eu vou deixar em espera, vocês vão me dizer daqui a pouquinho, tudo bem? Primeira vez depois do insulto cerebral, aquela ânsia de viver. O narrador está nos contando que pela primeira vez depois do insulto cerebral, ele teve ânsia de viver. Eu vou perguntar de novo. Nós estamos falando de um idoso? É de um homem velho? Qual indício no texto me mostra que ele é um homem velho? Não mostra. Preste atenção, preste atenção. O que esse texto nos diz é que é um homem e que este homem teve um insulto cerebral. Pode ter sido um jovem que teve um insulto cerebral? Pode. Eu sei que não é uma mulher e eu sei que já é um adulto, pelos indícios que ele apresenta no texto. Tudo bem? Mas eu não posso dizer que é um velho, porque eu acho que quando a gente lê esse texto pela primeira vez, a gente visualiza um velhinho, cabecinha branca, muito sofrido, sentado nessa cadeira. Ah, professora, eu acho que é um velho por causa da manta xadrez. Peraí, só velho usa manta xadrez? Não, não. Estaríamos extrapolando. Tudo bem? Então, o que nós sabemos desse personagem é que ele teve um insulto cerebral. Não posso dizer que ele era um velho. Combinado? Diga sim, não, não sei, sei lá. Aí, quando ele ouviu o trino da curruíra, pela primeira vez, ele teve ânsia de viver. De novo, um homem, não barata leprosa, com caspa na sobrancelha. Gente, vocês concordam que esse é um sentimento do João? Sim ou não? É um sentimento dele, mas quem nos diz isso é o narrador. É o narrador que apresenta para o leitor o sentimento do personagem. Tudo bem? Então, é o narrador que apresenta para o leitor o sentimento do personagem. Joia. Não como é que ele se via. Então, hoje, agora, quando ele ouviu o canto do pássaro, estava no jardim, ele teve ânsia de viver. Naquele momento, ele se sentiu um homem. Ele não se sentiu mais uma barata leprosa com caspa na sobrancelha.
A gente sabe que este é um pensamento de quem? Fala para mim. Do personagem, sim ou não? É o personagem que se sente de novo um homem e não se sente mais uma barata leprosa com caspa na sobrancelha. É ou não é um detalhe do pensamento do personagem? É um detalhe do pensamento do personagem. Tudo bem? Então vamos continuar. E a sombra das folhas na cabecinha trêmula adormece. Gente, preste atenção. Ele ficou super feliz, ele recuperou a dignidade, ele teve vontade de viver, ele se sentiu um homem, não mais essa barata leprosa. E logo em seguida, o pobre coitado dormiu. Pronto. Veja o que aconteceu aqui, gente, como o narrador construiu essa cena. O narrador leva o personagem ao jardim, mostra como é o jardim, características do personagem, o que aconteceu na mente deste personagem, que foi ele se sentir, ter dignidade, sentir-se um homem não barata leprosa. Agora, o que o narrador fez com esse personagem? Deixou o personagem dormindo. E o narrador vai continuar nos contando alguma coisa, mas daqui em diante esse personagem não está mais acordado. Tudo bem? De agora em diante, tudo o que acontece não está mais no nível de consciência do personagem. Quem sabe o que acontece de agora em diante é quem? Me conta. É o narrador. Perfeito? Então vamos continuar. Conseguiram visualizar o que eu acabei de mencionar? Sim ou não? Gritos. Recolha a roupa. Maria, fecha a janela. Prendeu Nero. Vocês estão vendo que o narrador é que está enxergando tudo isso. Por que que é o narrador? Digo de novo, o personagem está agora fazendo o quê? Dormindo. Então, o narrador é que está acompanhando o movimento da casa. Ô, recolha a roupa, Maria fecha a janela, prendeu Nero, rebenta com fúria o temporal. Gente, caiu o temporal. Mandaram recolher a roupa, fechar a janela, o Nero deve ser o cachorro, mandaram fazer tudo isso. Mas não se lembraram de pegar o João que ficou lá no quintal. Aos trancos, João ergue o rosto. A chuva escorre na boca torta. Revira em agonia o olho vermelho. É uma coisa. Que família esquece na confusão de recolher a roupa e fechar as janelas? Esqueceram-se de João, mas não esqueceram-se da roupa e das janelas. Estão vendo? Mas a minha pergunta é: João acorda com o grito? Não. João estava dormindo, o povo começou a gritar. O João acorda com o quê? Fala para mim. O João acorda no momento em que a chuva começa a cair, quando rebenta com fúria o temporal. Não é só chuva, é rebenta com fúria o temporal. Estão vendo só? Aí ele acordou. E aí o pobre coitado revirou em agonia o olho vermelho, que família esquece de recolher a roupa, esquece de tudo. Não esqueceram o cachorro, não esqueceram a roupa, não esqueceram a janela, mas esqueceram o pobre coitado lá. Não é um velho, tudo bem? Não é um velho, é apenas alguém que teve insulto cerebral. Perfeito? Gente, a minha pergunta é a seguinte: quando a gente leu esse texto pela primeira vez, nós lemos com cuidado para retirar todos esses elementos? Nós enxergamos todos esses detalhes ou fizemos uma leitura muito geral, muito superficial? Eu acredito que normalmente quando a gente lê um texto como esse, a gente fala, que texto fácil, muito simples. Estão vendo que há muitas imagens que aparecem, que ora a gente não percebe por não ler com cuidado. Essa leitura mais geral, essa imagem geralzona que surge na nossa mente, é uma interpretação. Todo mundo conseguiu decodificar. Agora, começar a pegar as pequenas partes e detalhar, aí a gente começou a compreender realmente aquilo que existe ali. Perfeito? Então, normalmente a gente lê de maneira muito ampla e não consegue retirar esses detalhes. E ora forma até uma imagem que não é a imagem que está no texto. E eu tenho de respeitar a imagem que foi construída no texto. Beleza? Fiz uma leitura geral, por isso que eu vi um velho, não é? E aí tem de tomar cuidado, porque ele poderia colocar em verso do texto que o velho, blá, blá, blá. Não existe velho aí, tá bom? Então, continuei agora. Agora, vamos para os itens, olha só. Por tratar-se de narrativa em terceira pessoa, pergunto,
Quem conta essa história é o próprio João, o João que conta a própria história, ou alguém que está contando a história de João? Alguém é que conta a história de João. Então, é verdade, é uma narrativa em terceira pessoa. Perfeito. O texto apresenta, além do relato das ações, todo texto narrativo tem relato de ações, isso é o óbvio. Mas apresenta também comentários do narrador. Vocês estão vendo que neste final, quando ele fala, por exemplo, que família esquece na confusão de recolher a roupa e fechar as janelas? Este é um comentário do narrador. Por quê? Quem acompanhou todo esse movimento foi o narrador. No momento do temporal, quando eles começaram a gritar, João estava dormindo. Tudo bem? Então, João estava dormindo. Aqui, então, tem um comentário do narrador? Tem sim. Sem perscrutar, sem investigar, sem detalhar o pensamento do personagem principal. Detalha ou não detalha o pensamento do personagem principal? Detalha. Ele se sentia uma barata leprosa com caspa na sobrancelha. Então, ele está detalhando aquele pensamento. Então, o item é falso, porque ele diz que ele não perscruta, que ele não investiga o pensamento do personagem. E é claro que a gente sabe qual é o pensamento do personagem por meio de João, ou por meio do narrador. Mas, de todo jeito, eu sei o que o personagem pensava. Tudo bem? Aí, a Elizabeth perguntou, na hora da prova, você aconselha essa leitura mais detalhada? É o item que vai te conduzir. A pergunta que o examinador fizer é que vai te conduzir. Por exemplo, aqui, neste comando, ele quis saber tudo. Então, a narrativa é em terceira pessoa, tem algum olhar do narrador, tem algum olhar do personagem. Esse comando exigiu uma leitura muito mais detalhada, tudo bem? Então, sempre depende do comando. A barata leprosa é personagem, recolher a roupa é o narrador que nos conta. É isso mesmo, Tati, perfeito. Aí, olha só, vou pegar agora este segundo item, tá? Depois eu volto para o primeiro. Hoje eu vejo português com outro olho, tudo fica mais fácil. Quando está... Obrigada, Fabiola, obrigada, obrigada. Mas é porque português é tão legal, não é, Fabiola? Eu acho super legal. Próximo. A escassez de verbos nas duas primeiras frases do texto, vou parar. Vamos voltar lá, olha só. Tarde de verão é levado ao jardim na cadeira de braços. Foi a única forma verbal que apareceu aí. Sobre a palhinha dura, capa de plástico, apesar do calor, manta xadrez no joelho. Cabeça caída no peito, um fio de baba no queixo. Não tem verbo. Estão vendo que só tem o elevado, que é na passiva? Porque ele poderia ter falado, sobre a palhinha dura, jogaram uma capa de plástico. Apesar do calor, colocaram uma manta xadrez no joelho. Um fio de baba escorre no queixo. Poderia ter colocado mais verbos? Poderia, mas não colocou. Então, tem escassez de verbos? Tem. E o uso da forma verbal na passiva, ele é elevado? É verdade. Isso aí realça a situação de imobilidade e fragilidade do personagem em foco. Verdade ou mentira, meu povo? Verdade. Imobilidade e fragilidade do personagem em foco. Ele não tem essa independência, ele foi levado. Perfeito? E o verbo seria exatamente o que indica a ação. E ali ele está querendo exatamente não destacar a ação, mostrar só o resultado. Tá bom? Então, item verdadeiro. Próximo item. O uso das formas verbais ergue e revira, denotativas de movimento, é óbvio, se não é verbo de ação, indica movimento. Mas quando ele coloca que ergue e revira, vocês acham que ele coloca esse verbo para indicar uma recuperação física do personagem decorrente da ânsia de viver? Nunca! Veja que quando fala que ele ergue e revira, é o pânico que o pobre coitado tá, porque foi esquecido no temporal. Então, não é mostrar que houve uma recuperação física, esse pobre coitado está em pânico. Até houve
uma recuperação psicológica no momento em que ele ouviu o canto do pássaro. Mas isso não quer dizer que automaticamente houve essa recuperação física. Tudo bem? Então a questão está errada. Perfeito? Questão errada. Não houve recuperação física. Teve ânsia de viver, mas foi uma recuperação psicológica. Joia? Aprendendo a ler, exatamente. Então, olha só, próximo. O prazer proporcionado pela percepção sensorial de pássaro e plantas, vamos analisar. O prazer regala-se, tá vendo? Proporcionado pela percepção sensorial de pássaro, regala-se com o trino da curruíra. É o canto do pássaro, uma percepção sensorial de um pássaro. E plantas, quando ele fala um cacho dourado de gesta, o chorão faiscando, plantas. Isso contribui para que ele se sinta revigorado e recupere a autoestima? Sim. No momento em que ele ouviu o canto do pássaro, que ele viu a natureza, ele se sentiu revigorado e se sentiu de novo um homem, não barata leprosa com caspa na sobrancelha. Então, isso aí contribuiu para ele melhorar naquele momento? Com certeza. Depois, o pobre coitado ficou péssimo, porque ele foi esquecido no temporal. Mas o que ele disse aqui está perfeito. Naquele momento, ele realmente se sentiu revigorado. Beleza? Perfeito. Gente, essas questões não são muito boas e esse texto é muito legal. A gente consegue retirar dele várias imagens que, de maneira rasa, nós não retiraríamos. Perfeito. Agora, olha só. No texto, predominantemente narrativo, tem passagens descritivas? Tem. Mas o que predomina é a intenção de contar uma história. É predominantemente narrativo. Ocorrem tanto o discurso direto, e aí, pessoal, só comentando o seguinte: o discurso direto é quando eu dou voz para alguém. Alguém fala na narrativa, expressa, representa a própria voz. Aí vai aparecer travessão, vai aparecer entre aspas, 2 pontos, mas existe a fala de alguém naquele texto. Tudo bem? O direto. Eu digo que o discurso indireto é a fofoca. Já viram que quando alguém faz fofoca, é claro que a gente não sabe, porque a gente não fofoca, claro que não. Mas quando existe uma fofoca, a gente sempre fala o que o outro... Ah, mas fulano de tal disse isso, isso e isso. O próprio personagem não tem voz. Alguém reproduz o que ele disse. Então, o discurso indireto é a fofoca. É você dizendo o que o outro disse. Tudo bem? Então, este é o indireto. Então, vamos voltar para cá. Então, vocês estão vendo que bem aqui, quando ele coloca verde, verde... Opa, peraí. Quando ele coloca verde, verde, vocês estão vendo que bem aqui apareceu a voz de alguém? Uma voz escrita, então tem discurso direto. Tudo bem? Aí ele falou que tem o discurso direto como o indireto livre. Não, na verdade, gente, esse daqui não é o direto ainda não. Deixa isso aqui em espera que eu já vou comentar. O direto que aparece no texto de maneira muito, muito expressa é esse daqui, tá vendo? Gritos. Me avisa que alguém disse, veja só. Recolha a roupa, Maria fecha a janela, prendeu Nero. Então, quando ele fala gritos, ele está reproduzindo literalmente a voz de alguém. Então, aqui é o discurso direto. O indireto é quando eu falo pelo outro. Mas veja que este examinador, ele quis cobrar o indireto livre. Gente, de maneira mais prática, eu digo o seguinte: o discurso indireto livre é quando tem algum mal educado pelo meio do caminho. Porque quando tem o discurso direto, alguém vai me avisar que alguém falará. Gritos, 2 pontos. Aí aparece o discurso direto. Tudo bem? O indireto livre é quando o personagem ou narrador começa a falar livremente na narrativa. Por exemplo, nessa parte em que a gente acabou de ler. O verde, verde. Alguém falou? Falou. Mas ninguém nos avisou quem é que falaria. Acompanharam o meu pensamento? Eu sei que alguém falou, mas ninguém me avisou. Alguém simplesmente falou. É como se fosse um personagem mal educado.
Me parece que quem colocou verde, verde aí foi exatamente o pensamento de João, porque naquele momento ele teve consciência do lugar em que ele estava. Ele se alegrou, ele despertou, ele falou: Nossa, que lindo, olha só, verde, verde. Foi a consciência de João. Então, me parece que essa voz que aparece aí é a voz de João. Aí, no final, veja que a gente tem uma outra pergunta. Que família esquece na confusão de recolher a roupa e fechar as janelas? Aqui tem uma outra voz. Essa voz, com certeza, é do narrador. Porque foi o narrador que teve essa consciência. Tudo bem? Então, essa voz é do narrador, porque foi este narrador que teve esta consciência. Mas ninguém nos avisou que alguém falaria. E é exatamente quando isso acontece. Alguém fala, sem ninguém nos avisar que alguém falará, vai tendo perguntas soltas no meio da narrativa. Isso é o indireto livre. Este item é verdadeiro. É muito difícil os examinadores mergulharem tanto no texto como esse examinador mergulhou. Ele quis saber se o narrador era onisciente ou onipresente. O onipresente é aquele que só enxerga. Estou apenas vendo o que todo mundo poderia ver, eu estou vendo, eu estou de fora. O narrador onisciente é aquele que entra na mente do personagem. Ele sabe o que o personagem pensa. Esse narrador sabe o que o personagem pensa? Sabe. Esse personagem, pobre coitado, ele se sentiu uma barata leprosa. O narrador sabe que pela primeira vez ele teve vontade de viver, depois do insulto cerebral. Então, ele quis detalhar o tipo de narrador, o tipo de narrativa, que é uma narrativa em terceira pessoa, o tipo de discurso. Então, o discurso direto, existe uma voz do personagem, mas essa voz é anunciada, tudo bem? Alguém diz que alguém falará. O indireto é quando eu digo o que o outro disse. E o indireto livre é quando aparecem perguntas, falas no meio do texto de maneira aleatória, sem ninguém ter me avisado. Tudo bem? É uma coisa que a família esquece de recorrer. Pois é, ele é uma coisa que a família esquece. Inclusive, se a gente observa bem aqui, Joenice, esse A, como você destacou aí, tá vendo? Esse A que aparece aqui, até fica estranho na pergunta, concorda? Mas ele quis trazer exatamente esta ambiguidade de interpretação. Tipo assim, é uma coisa que família esquece de recolher a roupa e fechar as janelas? E também a outra interpretação, ele é a coisa que a família esqueceu de recolher. Porque recolheram a roupa, recolheram as janelas, mas não recolheram aquela coisa que ficou lá no quintal. Esse texto é pesado, né, gente? Muito, muito pesado. Mas eu acho que esse texto é sensacional para a gente trabalhar com a parte do texto narrativo. Beleza? Gente, me conta aí o que vocês acharam, principalmente desse último. Eu mostrei o expositivo, eu mostrei o argumentativo, 2 tipos de argumentativo, e depois a gente veio para o narrativo. Me conta o que vocês acharam da interpretação dos itens desse último texto. Acharam que foi difícil, fácil ou sei lá? Me conta aí, por favor. Qual foi o olhar de vocês com relação a esse último texto? Deixa eu só molhar o bico aqui, meu povo. Gente, é muito legal trabalhar com português, não é? Eu amo, eu amo. Bom dia, Rosemary, de Recife. Olha só, a gente está aqui em Brasília já, começando uma seca, porque já acabou a chuva, a gente já começa a sofrer. E ela está lá em Recife, com tanta água, com um mar maravilhoso, olha só. E aí, ter essa leitura, Elizabeth, vai depender muito daquilo que é perguntado, tá? Muito, muito, muito daquilo que é perguntado. Às vezes a gente não precisa detalhar tanto, mas quando o examinador arrocha um pouco mais, a gente tem de ter esse olhar de lupa. Não pode ser essa leitura geral, beleza? Foi mais complexo para interpretar, tá vendo só? Mas ensina muito mais. Estou aprendendo a gostar. Português é legal demais. O texto em si aparentemente não é difícil, mas como ele perguntou de maneira muito detalhada, aí deu um pouquinho mais de trabalho. A pessoa sai triste. Eu também fiquei tão mal, Maria, quando eu li esse texto pela primeira vez, não é? Fiquei bem chateada. Após a leitura detalhada, ficou mais fácil. Vou trabalhar com português no Projeto Brasil na escola. Ah, que legal, Ana Maria, perfeito.
na hora da prova é complicado, texto mais complexo. Uhum. Eu achei muito legal esse texto para a gente entender realmente a pegada do texto narrativo. E aí, olha só, pessoal, até aproveitando aqui a pegada desse texto, eu tenho lá no meu site um curso de interpretação de texto aplicado a tendências pedagógicas. Eu acredito que a maioria que está me acompanhando aqui é da área da educação. Deixa eu até abrir aqui e mostrar para vocês. Esse é um curso, gente, que ficou tão legal. Eu fiz com o texto do Libânio, com esse de tendências pedagógicas, exatamente aqui, ó, curso de interpretação de texto, tá vendo? Aplicado a tendências pedagógicas. Eu fiz com o texto do autor Libânio exatamente todo esse detalhamento que eu fiz aqui. Tem toda a teoria de texto, aplicada ao texto do autor Libânio. Gente, ficou, não é porque o menino é meu, não, mas ficou muito legal, tá? E aí, como alguns já perguntaram, temos também, pessoal, a consultoria, estão vendo aqui no cantinho, ó, a consultoria para a Secretaria de Educação, aqui do DF. Esse consultoria da Secretaria de Educação, pessoal, tem o método RISE, você vai ter acesso ao método RISE completo, tudo bem? Que é exatamente a nossa matriz de língua portuguesa, mas teremos também, que daqui a pouquinho o edital vai sair. Aí teremos tudo que está no edital dentro da consultoria. Gramática é por meio do método RISE de aprendizagem, então tem acesso ao método por 1 ano. Tem também este curso de interpretação do autor Libânio. Nós vamos ter oficina de interpretação de texto, vamos ter aula ao vivo de gramática quando sair edital, para a gente alinhar a teoria do método à banca que for escolhida. Vamos ter oficina de produção de texto com correção de 3 redações. Então, é um acompanhamento personalizado até a data da prova, tudo bem? Esse edital já está quase para sair. Então, se alguém tem interesse no concurso da Secretaria de Educação do DF, tem uma consultoria especialmente para você, tá bom? E aí, se alguém, a Ana Maria falou que já tem, perfeito. E aí, se alguém tiver interesse, pode se comunicar, que a gente até vê algum cupom de desconto para essa consultoria, beleza? Então, joia. E além da consultoria, pessoal, só para eu mostrar para vocês também, tem o método RISE, português para professores, tá vendo? Que é o método RISE que eu fiz especialmente para professores. Se alguém estiver se preparando para qualquer outra área, tem também Polícia Penal do Distrito Federal, tem TJ, tem o método RISE Master, que já vai para o ar agora à tarde, que é o método RISE, que serve para qualquer concurso público, beleza? E é isso aí, meu povo. Olha o que eu disse. Quinta-feira da semana que vem, daqui dia. Eu não sei que dia que dá. Quinta-feira da próxima semana, nós vamos ter uma live às 18 horas com uma convidada super especial, tá bom? E aí eu conto com a sua presença e conto também com a sua participação para me ajudar a divulgar, tá bom? A partir de hoje a gente já vai ter a divulgação desse evento e aí eu conto com a sua participação para me ajudar a divulgar, combinado? Tem desconto para quem já é do método, sim. Quem quer migrar para consultoria tem desconto, sim. Beleza? Então, ó, dia 14, beleza? Então, no dia 14 a gente vai ter aí uma live. Gente, e no dia 5 de maio, a partir do dia 5 de maio, nós já vamos começar de novo, vamos ter aí muitas aulas, muitas lives para a gente abrir a próxima turma do Método RISE, tá bom? Então, fica no radar, fica no radar. A partir do dia 5 de maio, nós vamos ter aí aquele tanto de lives, aquela sequência de lives, para poder mostrar para vocês como é que a gente aprende gramática de maneira bem pontual, de maneira bem certeza, de maneira otimizada, beleza? Eu tenho interesse. Manda para mim um direct, manda para mim uma mensagem lá no Instagram, que aí eu mando o cupom de desconto para quem quer a Secretaria de Educação, a consultoria, tá bom? Lá no Instagram. Aí me acompanha no Instagram, beleza? Então, pronto, pessoal. Um beijo, que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Boa semana. Renato, não colocou nenhum cupom de desconto para os outros cursos? Quem quer a consultoria, fala comigo, porque eu posso colocar um cupom maior, porque o valor é um pouco maior, tá bom? Aí eu coloco um cupom maior. Eu vou colocar aqui para vocês. Ó, eu vou colocar o seguinte cupom, pessoal, olha só. Toma, ó, o cupom vai ser
toma 20. Assim que terminar, eu já vou cadastrar esse cupom de desconto para vocês, tá bom? Então, quer qualquer curso do site, pessoal, qualquer um. Polícia Penal, quer TJ, quer o método RISO para professores, qualquer um, coloca toma 20, beleza? Toma 20, que já dá aí o cupom de desconto de 20% para todo mundo. Perfeito? Então, um beijo. Ah, vocês marcaram lá no Instagram, naquela postagem? Então, para não reprovar, eu tomo café com gramática e a gente não reprova de jeito nenhum. Pessoal, é muito importante que vocês deixem o comentário aqui. Por exemplo, acabou a nossa live. Deixe o comentário aqui no vídeo, porque os alunos que chegam depois, que ainda não conhecem o meu trabalho, precisam de alguma recomendação. Fala, peraí, deixa eu assistir ao vídeo dessa mulher aqui, deixa eu ver se presta ou se não presta. Aí deixa o seu comentário. Valeu a pena acordar cedo para acompanhar o Café com Gramática? Valeu a pena assistir essa aula? Não valeu? Qual o crescimento? O que, que você aprendeu? O que, que você não sabia? Deixa aqui na descrição da aula. Não aqui no chat, não, tá bom? Lá na descrição da aula mesmo. Perfeito? Pronto. Tá aberto. Se quiser participar, já pode entrar, viu, Maria? Já pode entrar, tá bom? Pessoal, um cheiro. Que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. E até o próximo café. E o café agora tá quinzenal, tá bom? Então, na semana que vem não tem, no outro teremos café, mas semana que vem tem essa live à noite que eu estou esperando por você, tá bom? Beijo, beijo. Fique com Deus. Deixa eu encerrar aqui. Cadê? Tô conseguindo mais nem encerrar o trem aqui. Vocês estão vendo, meu povo? Pronto, agora vou fechar. Tchau, tchau.